Bom dia. Que bom, hoje estou com várias pessoas aqui. Hoje fiquei mais contente. Como estava uma previsão de muito frio, falei, nossa, acho que não vai vir muita gente. Mas até que não tá tão frio hoje, né? Está gostoso. Hoje nós vamos terminar Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, ainda longo, né? E muita história. Então, demorou. E é importante porque é o começo de tudo. Toda a palavra de Deus, ela começou em Gênesis, né? A própria criação do mundo, a criação do povo de Deus, a formação do homem, uma série de coisas assim que é o começo, é o que criou a essência, né, do povo de Deus, das promessas, né, que Deus fez, ela nos acompanhou até hoje. Nós somos herdeiros dessa promessa que veio de Gênesis. Então, ela é muito longa, mas ela tem um sentido enorme. Quando a gente entende Gênesis, fica muito mais fácil entender até mesmo todo o Evangelho, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre José, praticamente só sobre a vida de José, porque a vida dele é fantástica. Ele é um exemplo do que Deus faz. Às vezes a gente exalta o nome de José, né? Nossa, ele fez isso, olha, né, aconteceu isso com ele e tal, e fez. Só que, na realidade, José foi um instrumento, porque ele nem sabia o que ia acontecer com a vida dele. Ele foi assim, levado pela correnteza e foi passando seus apuros e chegou onde chegou, né? Teve as suas atitudes, que a gente louva, né, pelo caráter dele, mas ele exemplifica muito bem a nossa vida cristã, né, literalmente, né? Quando Jesus fala que teríamos aflições, né? Realmente, José é o exemplo clássico disso, e a gente aprende bastante. Só que toda a vida de José, ela começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50, na verdade. O nome dele é citado até o último capítulo. Só que o capítulo 38, no meio, né? Começa 37, vai até 50. O 38, ela não fala de José. É um capítulo à parte. Parece que foi jogado ali, meio que de paraquedas, no meio da história de José. Mas é uma história muito interessante. Quando eu li, essa história me impactou bastante. Quando a gente lê a Bíblia, o que você pensa? Livro espiritual, um livro religioso. Isso aqui é livro de religião, de uma religião. É o livro santo, que mais? Então, você vai encontrar coisas espirituais. Só que, o que acontece? É muito curioso. Deus, ele deixou a palavra dele, é um relato, é uma narrativa, só que ela não é um livro que tem uma coisa só. Inclusive, ele é um livro composto de narrativa, de poesia. Se você vê Salmos, né, é um tipo de poesia, cantares também. E, então, ela aborda todo tipo de tema que você possa imaginar, tem todo tipo de narrativa literária que você pode imaginar, que é, no caso, Salmos, tem cantares, poesias, prosas, né, várias formas de escrita. E também, ela não se preocupa, Deus, quando inspirou os seus servos para escrever, ele não teve interesse em esconder nada. É isso que eu acho, é um livro muito honesto. Eu acho a Bíblia um livro muito honesto. As igrejas, as religiões, que se tornaram assim, até que meio que hipócritas, né? Às vezes eles querem ser tão santos, aí pegam textos espirituais e falam, olha, tem que ser assim, assado, isso aqui é pecado, isso aqui não pode e tal, e classifica e seleciona, e cria uma série de conceitos e preconceitos. Aí as igrejas colocam um fardo muito grande. Olha esse pecado, olha isso pode, isso não pode. Cheio de regras. Só que o engraçado é que você vai ler a Bíblia, ela fala de tanta coisa variada, ela explica tanta coisa diferente, e muito honestamente, sem esconder nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de fato que você seria, nossa, isso é um escândalo. Nossa, isso aqui não pode falar não, deixa quieto, não mexe nisso não. Até dentro de igreja a gente sabe que tem, às vezes, algumas, não digo todas, mas a gente sabe que todas as igrejas, elas prezam pela palavra, mas nós somos seres humanos, né?
em algum momento ocorrem erros, e a gente sabe que às vezes ocorrem erros nas igrejas também. E muitas vezes criam uma aura de santidade que não precisa ter, sabe? E Deus, ele foi muito claro, ele mostrou pecados, falhas. Mesmo Davi, a própria palavra dizendo que era um homem segundo o coração de Deus, Deus mostra, Deus narra, cita aqui ele cometendo adultério com Batseba, mandando matar o marido dela. Ele não esconde, Deus não escondeu um fato sequer de cada servo seu, do que é um homem. Então, e uma das histórias que me impactou muito, quando eu fui conhecer a palavra, foi a história de Judá e Tamar, esse capítulo 38. É algo assim que, até estava lembrando agora de manhã, né, antes de vir para cá, estava lembrando, se você fosse, os filmes têm classificação, né, de idade, 16 anos, 18, e fala tema, aí ela fala tema, sexo, drogas ilícitas, né, e tal, e temas sensíveis. Eu acho que aqui tem temas sensíveis. Essa história de Judá e Tamar, se você classificasse como um filme, né? Porque ela aborda com muita sinceridade, muita tranquilidade, alguns fatos que aparentemente em igreja você não fala. É um tabu. Então você deixa quieto e cria eu diria hipocrisia e também acho que um pouco de maturidade também. Acho que a questão da espiritualidade, ela tem a ver com a nossa maturidade para encarar certos problemas e situações, né? E hoje em dia, e ela se trata de um problema de uma mulher. E hoje a gente sabe que, graças a Deus, né, a gente vê um movimento muito grande em relação à defesa dos direitos da mulher, à defesa da dignidade da mulher, né, tudo mais na sociedade. E esse aqui é um tema interessante para a gente avaliar, né? Então, vamos lá. Essa história, o capítulo 38 de Gênesis, fala de Judá, um dos filhos de Jacó, e acontece logo depois que José é vendido. José é vendido para os midianitas, né? Os irmãos vendem ele, e depois mentem para o pai, leva a capa suja de sangue e fala para o pai que um animal tinha atacado e comido, provavelmente, e que só sobrou a capa, porque tinha inveja de José e não queria ele por perto. Então, chegou a tal ponto de querer a morte. Mas acontece que o Judá ele fala, não, ao invés de matar, vamos vender, pelo menos faz um dinheiro. Eles venderam caro, 20 pratas de moeda, parece que era um valor bastante alto na época. E aí acontece, eu dei capítulo 38, versículo 1 e 2. Eu vou dar uma lida só para a gente introduzir o assunto. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. E a mulher ficou grávida e deu-lhe um filho, e assim foi, ele teve 3 filhos. Aqui não fala por que Judá saiu da casa dele. Ele estava muito bem, ele trabalha junto com os irmãos, pastoreava o rebanho. Mas aqui não diz o porquê, simplesmente cita que ele saiu da casa dele, do pai, e foi morar numa cidade chamada Adulão, que é uma cidade cananeia. E foi sozinho. Pesquisando, a gente consegue entender que talvez ele talvez pesou na consciência, talvez seja um dos irmãos que tenha sentido mais o pecado que eles cometeram, de vender o irmão. Viu o pai sofrendo, o pai ficou em luto, né? Toda a família, porque aqui fala que o pai ficou enlutado pela morte de José, aparente morte, né? Contada para ele. Só que não é só o Jacó, o pai. Todos ficaram tristes, porque era uma família inteira, seus funcionários, servos, né, e tal, da casa. Lógico, todo mundo deve ter ficado enlutado com isso. E deve ter ficado um clima terrível por muito tempo. E, provavelmente, Judá sentiu o peso da consciência, deve ter sentido mal de ficar naquilo.
E, tipo assim, eu vou embora, vou sair, vou tentar esquecer, alguma coisa assim. E daí ele saiu. E foi morar em uma cidade chamada Adulão, que é uma cidade pagã, né? Uma cidade de pessoas que não adoravam a Deus. Era um povo que não conhecia. Ele foi morar num lugar assim de estrangeiros, né? Para ele. E ele chega a fixar resistência, porque ele encontra uma mulher e se casa lá. E tem 3 filhos, né? Essa cidade, só por a título de curiosidade, no texto eu coloquei o seguinte: ó, Judá era o 4º filho, nascido de Lia, e foi ele que sugeriu vender José aos midianitas. Então, veja, ele que sugeriu vender. Aí deve ter pensado assim: nossa, o que eu fiz, né? Queira ou não, pesou mais para ele, porque ele que deu a ideia. Depois se afastou dos irmãos, foi para Adulão e tal. Essa cidade, Adulão, só para vocês se localizarem, é uma região onde futuramente ia acontecer a luta de Davi com Golias. Foi nessas terras que Davi e Golias tiveram o duelo, e o Davi venceu. E mais tarde, nessa região, é uma região mais árida, cheia de cavernas nas montanhas, é onde também Davi se escondeu. Ele, quando fugia do rei Saul, um dos lugares que ele escondeu foi em uma das cavernas dessa região de Adulão também. Tá? Então, é um local bastante comentado futuramente. Vocês lendo a Bíblia, vocês vão encontrar essa cidade de Adulão, tá? Ou essa região. E é possível que Judá estava fugindo de si mesmo, pois foi o responsável pelo destino do seu irmão, e a mentira contada ao pai trouxe dor e sofrimento a toda a família. Então, na verdade, ele cometeu um pecado, pesou na consciência, ele fugiu, preferiu fugir, preferiu esquecer. Não, eu vou esquecer tudo, vou fazer minha vida aqui, e ficou, né? Mais ou menos assim. Muito comum da gente também fazer isso, né? A nossa natureza, ela faz isso. Às vezes a gente comete um erro, comete uma falha, e ao invés de tentar consertar, ou às vezes a gente não tem estrutura para consertar isso. Judá, mesmo que ele quisesse falar, não, eu vou contar a verdade para meu pai, ia ser muito difícil. Eles tinham os outros irmãos, os outros 10 irmãos, né, que ele teria que enfrentar também para fazer isso. Então, é muito pesado o que ele fez. Então, consertar isso era muito difícil. Aliviar a consciência não tinha como, né? Como que ele ia fazer? Ia ser muito complicado explicar tudo isso. E então, resolve fugir. E ele tenta refazer sua vida, provavelmente. Casando, né? Tendo filhos. Não sei como ele se sustentava, mas como a família de Jacó sempre foi rico, deve ter levado algumas economias junto, né? E começado uma nova vida lá. Aí ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Olha que interessante, né? Ele estava tão assim, acho que empenhado em uma nova vida, que além de casar com uma cananeia, ainda resolve achar uma esposa cananeia também para os filhos. Ele sabe da promessa de Deus sobre Jacó, sobre a descendência, que seria um povo de Deus. No entanto, ele se mistura com os cananeus da região. Ele não pensa que ele seria responsável também pela geração de um povo que fosse fiel a Deus, né? Não. Ele realmente queria deixar tudo para trás. Largar até mesmo Deus que ele tinha, né, conhecido através do pai. E aí ele procura uma mulher e ele encontra Tamar. Aí ele fala, aqui também é interessante que a Bíblia não fala quem é Tamar, não cita nenhum tipo de qualidade dela, nada. Só fala, encontrou Tamar e falou para o filho mais velho, né? Você quer tua mulher, vai casar, vai formar tua família. E vai. E era o primogênito, tá? Aí, a Bíblia fala que era mau aos olhos de Deus. Olha que curioso, né? A gente tem ideia
tanto agora, mas muita gente ainda pensa nisso. É engraçado, a pessoa fala assim, olha, você não pode passar de 100 na estrada, não, que é perigoso. Aí tem gente que fala assim, ué, com 80 ou com 100 ou com 120, Deus não vai estar cuidando do mesmo jeito? Sabe, tem gente mais atrevida que fala isso, né? Ou fala assim, a pessoa está aqui na igreja e, de repente, ela vai embora, larga tudo, vai para outra cidade e não frequenta mais nenhuma igreja, está lá no Nordeste, foi para a Europa, foi para a Austrália. Aí você fala assim, nossa, foi para longe de Deus, né? Só porque não está aqui dentro da igreja com a gente. Ai, está lá, né? E você fica naquela, né? Está desprotegido, está lá. E aqui a gente vê uma coisa diferente. Judá foi para um lugar diferente, longe da família, deixou seu Deus, deixou sua família, mas Deus estava olhando para ele. E aqui a gente sabe, a Bíblia fala isso. Não fala se Deus estava olhando para Judá, se estava acompanhando, não fala isso. Mas ele viu o filho de Judá, olhou para Er, e era mau aos olhos de Deus. Deixa eu ver se eu tenho aqui o versículo. Versículo 7 do capítulo 38, versículo 7 diz assim, no entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Legal, né? Deus, ele está em qualquer lugar, olhando todo mundo, ele não perde ninguém de vista. Pode ir para onde for. E olha que Judá estava fugindo, hein? Estava fugindo do seu pecado, fugindo da sua família, da sua terra. Mas Deus e, curiosamente, ele repara no filho. E ele fala, não gostei desse menino, vou tirar a vida dele. Simples assim, não gostei, vou tirar a vida dele. A gente não entende os desígnios de Deus, né? E qual o propósito de cada pessoa. Né? Tem pessoas que nascem e morrem logo ao nascer, outros morrem na adolescência, outros na velhice. E ele perdeu a vida praticamente na sua juventude. Casou? No entanto, Deus falou, não gostei dele não, deixa eu tirar ele. E tirou. Estava lá, de olho. E o que acontece? Aí, logo que morre o irmão, o que o Judá faz? Ele pega o segundo irmão, o segundo filho, né? Onã, e fala, olha, meu filho, agora teu irmão morreu, agora é você que vai ficar com sua cunhada lá. Vai casar com ela e vai ter um filho com ela. É uma coisa que soa um pouco estranho, mas ser dada, né? A esposa do mais velho do outro irmão. Mas naquela época, existia uma lei na região, essa lei do levirato, que a gente chama, tanto existiu naquela época, quanto existiram em outros povos. Eu pesquisei, tem até na China, na Ásia, né? Era comum acontecer isso. O que a gente precisa entender é que nós estamos numa época hoje em que família ela tem outro sentido, gerar filhos tem outro sentido. Naquela época, a gente tem que entender que era pouca gente. Era muito pouca gente. Não é como nós temos hoje, um monte, explodindo de população, né? E cada região, ela precisava de trabalhadores, precisava de gente. Então, ter filhos era ter mão de obra a mais, né? E cada família, ela zelava muito pela própria família. Ela não podia perder o nome, né? Existia, então, é muito importante ter o nome da família continuada. E o primogênito era muito valorizado por isso. O primeiro filho carregava o nome, carregava a herança. As famílias eram conhecidas pelo nome. E quem carregava esse nome era o primogênito. Aqui, no caso, era primogênito, ele morreu. O que sobrava? O segundo irmão. Só que interessante, não era uma coisa automática. O segundo virava primogênito. Não era tão simples assim. Existia a esposa, né? Então, a lei permitia que o filho, logo em seguida, casasse com a cunhada e gerasse um filho. E esse filho ia carregar o nome do irmão, do primogênito, por causa da mulher. Ela carregava a responsabilidade de gerar um herdeiro. Se não tinha o marido primogênito, o cunhado servia para gerar. É lei.
É engraçado, porque a criança não vai ter DNA do primogênito, né? Mas valia, era assim que funcionava. Se o primogênito não tivesse casado, não tivesse esposa, aí não. Aí acho que o segundo, né, com certeza, ele tomaria o lugar do irmão. Mas ele casou. Então, existia uma mulher, a esposa do primogênito. Então, ainda tinha como gerar descendentes. Ela representaria o primogênito e o filho que ela gerasse tomaria lugar. Aí, Onã, o segundo, ele se casa novamente, né, com a Tamar, e vai ter relações com ela. Olha que interessante, né? Aí, Onã, ele até obedece o pai, vai, casa com ela, tá? Mas ele faz uma coisa curiosa. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Qual o versículo? Vou ler o versículo. Versículo 9 diz assim: mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Aí eu fiquei achando engraçado, né? O pessoal sabia como é que fazia filho. Então, ele na hora da relação, ela não deixava que o sêmen penetrasse nela e jogava fora, deixava cair fora para que não gerasse filhos. Essas coisas que eu acho interessante. Fala muito claramente o que acontece, a questão da relação sexual e tudo, como funciona. Eu acho tão engraçado, a Bíblia fala tão claramente isso, tão naturalmente, que é um tabu, a parte de sexo realmente é um tabu, né? E dentro da igreja também é bastante. Mas aqui fala muito claramente o que Onã faz. E aí, aqui, não fala por que Onã fazia isso. Mas, se a gente pensar um pouco, vamos ver, a questão do irmão mais velho ou do filho preferido, ela é muita desavença entre os irmãos, né? A gente vive isso com os nossos irmãos, os nossos filhos vivem as rixas entre os irmãos também, e a gente sabe. Onã, ele deve ter pensado o seguinte: eu vou casar com essa mulher, ela vai ter filho e não vai ser meu. Vai carregar o nome do meu irmão, vai ser criado como se fosse filho dele, e depois ainda, a herança vai tudo para ele. Não vai vir para mim, vou ter que dividir com ele. Que graça tem eu ter filho com essa mulher? Nem é a mulher que eu queria também. Meu pai que me deu na marra, tipo assim, por obrigação. Então, tudo concorria para ele não querer gerar descendentes. E ele faz isso. Ele é bem safadinho, né? Não briga com o pai, não briga com a mulher. Mas lá no quarto, na noite, escondido, ele faz isso. Deixa o sêmen cair na terra. Ele não, na hora, né? Para quê? Para assim ela não vai ter filhos. Aí eu vou ficar com ela a vida inteira. Nunca ela vai ter filhos, porque eu não vou deixar. Então, veja, é bem maldoso, né? Bem assim, traiçoeiro, né? Essa atitude que ele faz. E ninguém sabia, a não ser Tamar. E é engraçado que a Tamar, ela não fala nada. Mas seria mesmo, para ela seria muito difícil. A mulher já era muito reprimida na época. Imagina ela chegar no sogro e contar isso para o sogro. Olha, o teu filho fez assim comigo, por isso que eu não tenho filho. É meio complicado isso. Não tinha como ela chegar em alguém e contar isso, e falar, olha, eu não tenho filho porque o Onã não deixa eu ter. Como é que faz? Né? Ela não tinha como chegar. E ninguém talvez nem acreditasse nela. Seria a palavra dela contra a dele. A dele ganharia, lógico. Mulher não tinha nenhum direito, nenhuma voz, né? E ela aguenta isso. Provavelmente, ela foi muito cobrada para ter filho. Porque aqui, depois, apesar disso ter acontecido também lá, só entre o casal, novamente, Deus estava lá. Aí, versículo 10. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso fez com que também este morresse. Novamente, Deus estava lá de olho. Eu acredito que Deus, ele olhou para cada filho de Jacó, que todos eles iam formar o povo de Deus futuramente. Então, Deus tinha muito zelo com esses
esses 12 filhos de Jacó. Porque para Deus falou, eu prometi uma descendência mais numerosa que as areias do mar para Abraão. E esses 12 filhos de Jacó é o que vão fazer o serviço para mim, de povoar, né, formar o meu povo. Eu vou ter que cuidar deles. Então, mesmo sendo uma cananita, né, sendo uma mulher cananeia, mas levava o nome de Judá. E então, Deus prezava para que houvesse uma descendência, tinha que ter descendente, né? E ele fica de olho e vê que o Onã também faz isso. E aí, ele fala assim, não, esse aqui também não serve. Ele tira a vida, simplesmente tira a vida. Mas, como toda a família não conhece esse Deus, não sabe, Judá também estava longe de buscar Deus, o que aconteceu? Ficou como se a Tamar fosse culpada. Ela era amaldiçoada. Não, essa mulher é a viúva negra. Quem casa com ela morre. Matou o primeiro, matou o segundo e o terceiro. Vai saber, né? Ficou conhecida como uma mulher que não gera filhos, que seus maridos morrem do nada, jovem. E como é que faz, né? Ela não tinha como explicar nada. Ela fazia o quê? Morreu? Não foi minha culpa, mas morreu. Acontece que, para ajudar, ele olhou e falou, não, tem coisa estranha aí. Ele tinha mais um filho, que sei lá. Só que ele era um pouco mais novo, talvez adolescente, algo assim, né? Então, o que ele fala? Ele fala assim, no 11. Então, disse Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que, sei lá, meu filho cresça. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Veja que isso daqui, aqui fala tão claro, tão normalmente, né, tão tranquilo, né? Mas foi uma enorme vergonha para ela. Imagina, ela é tirada da casa do pai para ser a esposa, e daí, de repente, o sogro fala, não, vai embora de volta para a tua casa. Imagina, os pais dela falando para Tamar, Tamar, o que você está fazendo aqui? Você casou? Não te quiseram mais? Não quiseram você? Te mandaram embora? Ela falou, fazer o quê, né? Foi uma humilhação para ela isso. Judá nem pensou em deixar ela na casa, junto com a família. Ele simplesmente falou assim, não quero ela nem perto aqui. Morreu os 2 filhos dele, acho que ele pensou assim, não, nem aqui em casa eu não quero ela não. Porque não tem coisa boa dela. Sendo que a culpa era totalmente dos filhos que ele criou. De certa forma, a gente pode entender também que ele não deve ter passado nem princípio, né, de Deus para esses filhos, deve ter sido criada dentro do paganismo da mulher com quem ele casou, né? Então, mas em todo caso é o que aconteceu. E Tamar vai embora, acaba ficando como viúva, desprezada mesmo, né? Desprezada. E com a promessa de que seria chamada quando o seu filho mais novo, filho de Judá, tivesse idade para casar. Só que, como a ideia dele não era casar o filho dele, ele esquece. Foi embora, beleza. Talvez uma hora, não sei qual a ideia que ele tinha, mas talvez futuramente, de alguma forma, ele tentasse arrumar outra mulher para esse terceiro filho, né? Porque senão ele podia perder esse filho também. E aí, a gente imagina Tamar, até aqui, aquela mulher submissa, quietinha, né? Como se não sentisse nada, não, tudo bem, o que mandar estou fazendo. Mas não, aqui ela tem uma reviravolta. E aí, acontece aqui. A Tamar ficou esquecida na casa dos pais, como viúva rejeitada e amaldiçoada. E nesse momento, a história toma um rumo surpreendente, a partir de uma decisão corajosa de Tamar. E essa mulher, ela ficou bem quieta, submissa, obedecendo tudo, sem falar nada. O tempo que ela foi para a casa do pai, ela pensou, isso é injusto. Como que fazem isso comigo? Não tenho culpa de nada. Os 2 filhos de Judá que aprontaram comigo. O que eu vou fazer agora?
Ela podia ficar lá deprimida, até se matar, que lá no Oriente é muito comum as mulheres se suicidarem, viu? Porque quando acontece, até hoje, no mundo árabe, né, principalmente, daqueles muçulmanos mais fundamentalistas, mais radicais, as mulheres são bastante oprimidas. Então, habitualmente, só não é divulgado porque eles não falam, isso aí é uma coisa. E o suicídio, às vezes, é considerado normal, até. Na Índia acontece muito também, que as mulheres são bem oprimidas. Tamar podia muito bem ficar depressiva e acabar morrendo, se suicidando, não comer mais e tal, e ficar doente e tal. Mas ela toma uma decisão muito corajosa. Aqui eu admiro essa mulher, essa Tamar. E dentre as mulheres da Bíblia, ela é uma das pessoas que eu digo assim, ela superou a si mesma, sabe? Ela fez algo que ela tirou totalmente de dentro de si o ego, tirou tudo, esvaziou-se para cumprir um plano que foi maravilhoso. É um plano que não só deu certo, mas também que Deus olhou com uns olhos com tanta graça sobre ela, que a gente vai ver depois o que foi que Deus fez. Ela fez o seguinte, ela falou, de alguma maneira eu tenho que provar que eu não sou essa mulher que esse Judá está pensando. Eu não sou a viúva negra. Não sou culpada disso. Eu consigo ter filhos, eu sou fértil, eu posso ter filhos. Eu não sou má, eu não fiz nada de errado. E eu preciso mostrar. Como é que ela ia fazer isso? De que maneira? Ela foi muito engenhosa, muito inteligente, corajosa. O que ela fez? Naquela época, essa terra onde Judá estava, era terra de pessoas que não temiam a Deus, era pagão. Então, eles tinham muitos deuses. E era comum prostitutas cultuais, até prostitutos cultuais. E o que eles faziam? Serviam a esses deuses através do ato sexual. Então, eles entregavam seus corpos para a relação sexual, para a prostituição, e, a partir disso, eles faziam suas petições para os deuses. Então, era uma forma de culto. E está bem, a gente fala assim, é estranho e chocante, mas era comum esse tipo de coisa. Não, no Império Romano foi comum, na Grécia tinha isso, na Grécia tinha até o deus do vinho, o deus da fertilidade, tinha outros que era uma orgia só. Então, existia um templo só para fazer isso. Então, entrava lá, fazia esse sexo com todos, assim, de uma maneira coletiva. Isso era culto para eles, né? Hoje, não se vê isso, é outro esquema, mas antigamente era normal fazer isso. E, inclusive, eram respeitadas até. Curiosamente, elas tinham respeito, porque eram consideradas sacerdotisas desses deuses, né? E a Tamar conhecia isso, morava ali, para ela, né, existia isso, era algo comum. E o que ela faz? Ela vivia em luto na casa dos pais. Num belo dia, tinha um evento na cidade, e Judá vai nesse evento, e alguém conta para ela, olha, teu sogro está aí na cidade. Ela fica sabendo o que ela faz, ela se veste como uma dessas prostitutas, e geralmente elas não se identificavam, porque elas representavam os deuses, né? Então não tinha nome, se tivesse também, não faz, tanto faz, não precisava se mostrar. Elas usavam um véu, se cobriam. Então, o importante era ter as relações lá, mas não se importava com o rosto nem nada. Ela foi vestida como uma prostituta e ficou na beira do caminho, da estrada, ou em algum lugar onde Judá ia parar, e ela se oferece para ele. E ele, não sabendo quem é, e olha que interessante também, Judá, ele foi criado pelo pai dentro do princípio da lei de Deus. Mas ele já estava tão desencaminhado naquela época, que tranquilo, não, aceitou se deitar com essa prostituta. Vou aproveitar, né? Fazer minha oferta para ela lá, tá, fazer pedir para ela interceder por mim, por esses deuses aí, da fertilidade, alguma coisa assim. E foi, e aceitou. E depois de ter tido as relações lá e feito tudo certinho, tinha que pagar. Inclusive, era uma fonte de renda também. Me parece que muitas mulheres que
ficavam sem marido, viúvas, sem filho, não tinha ninguém por elas, elas viraram prostitutas cultuais. Era muito vantajoso. Tinha renda, era respeitada e, digamos, ficava meio que assim, protegida e, ao mesmo tempo, provida, né, do seu sustento. Então, era comum ter. Então, eu tinha que pagar. Elas cobravam por esse serviço. Ele falou, não, eu vou dar um carneiro, um cabrito para você, mas ele não tinha na hora o cabrito. E ela, muito esperta, o que ela faz? Olha, você vai me deixar uma garantia. Você me dá o seu selo, o cordão e o cajado. Naquela época, esse selo era tipo um anel. E ela era usada para marcar os documentos com papel ou alguma coisa, ou mostrar. E era o símbolo da pessoa dele, como se fosse sobrenome, um CPF, um CNPJ, seria mais ou menos isso. E o cordão, parece que esse cordão era onde ele pendurava esse sinete, tinha algum símbolo também nesse cordão, e o cajado, é um bastão, o cajado era que usava, que também era, hoje você podia falar uma bengala, né? Mas não era para se apoiar nela, ela tinha um símbolo de autoridade. Quem tinha um cajado era um pai de família, um chefe, né? Não era um qualquer. E tinha o desenho, o formato, tudo que identificava aquela pessoa. E eu acho interessante, né, como que Judá estava tão assim irresponsável que ele deu isso para ela. Ele não pensou assim, nossa, são objetos importantes, né? Mas confiou tanto que era uma prostituta que ia simplesmente interceder por ele diante dos deuses só e não ia fazer nada, que ele deu esses símbolos dele, né? A assinatura dele, né? Hoje, a gente falar, seria como um documento que ele assinou, dizendo que ele vai, não, eu vou mandar o pagamento para você. E vai embora. E aí ele volta para casa e manda daí um empregado dele, um funcionário, levar o cabrito lá, no local onde ele estava. Tinha estado com essa prostituta. Chegou lá, ninguém nem conhece essa mulher. Não, mas aqui não tinha nenhuma prostituta, aqui não é ponto dela, esse lugar aqui não é ponto dela, não. Mas como? Não. Bom, tudo bem. O empregado volta e fala, olha, não tinha ninguém, e o que eu faço? Aí ele falou assim, você é minha prova de que eu mandei o pagamento para ela, né? Se ela não estava lá, o problema não é dela. Só que ele ficou sem esse símbolo, esse sinete, cajado e tal. Não sei se ele mandou fazer outro depois, mas ficou sem. Aí, daí, 3 meses, chega alguém na casa de Judá e fala, olha, sabe aquela tua nora que você mandou embora? A viúva dos teus filhos? Pois ela está grávida. 3 meses. Falei, como que está grávida? Essa mulher andou aprontando. Olha que engraçado, né? Manda embora, porque não quer ela. Só que, se ela engravidou e teve outro... não, ela é uma adulta, ela é uma prostituta. Tinha que estar lá, fiel, mesmo longe, mesmo eu tendo rejeitado ela, tinha que ser fiel à casa e não podia ter ninguém mais na vida. Tinha que morrer lá. E ele condena, né, acusa e fala, nossa, é uma prostituta. E chama ela e fala, não, segundo as leis da época também, inclusive até hoje, prevalecem em algumas regiões, uma adúltera, ela tem que morrer. A pena para a adúltera é morte. E na época de Jesus a gente conhece as histórias, né? Onde Jesus foi apresentado a uma prostituta e tal, e queriam apedrejá-las. Então, apedrejavam até que ela morresse. É bem cruel isso, né? Até estava lendo, como assim, só com pedra? Vai morrer, você estava tacando pedra? Mas não era pedra qualquer, era uma pedra grande, pesada, ponte aguda, tipo assim, para matar. E a mulher morria. Aqui fala em queimar. Naquela região, pelo jeito, então, uma das penas era queimar essa prostituta, né, como um castigo. E ela é chamada para ir lá, né, para ajudar, até a casa dele, né? Ele quis tirar satisfação com ela. O que você aprontou? E aí ela mostra o cajado, sinete de Judá. O pai do meu filho está aqui, é dono dessas coisas, você conhece? Ele olha para aquilo lá e fala, nossa, é meu. Aí ele se toca o que ele fez, quando aconteceu isso. E daí, o que ele ia fazer? É dele, são os filhos dele. Aliás, a criança era dele. Ele teve relações com ela. Ele não podia negar. E então, é curioso o que ele fala.
É, tá. Versículo 26 aí, né? Vamos ver o 25, que é interessante, né? O versículo 25 diz assim: quando estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro. Olha, que interessante. Ela já estava sendo levada para fora para ser queimada. Estava assim, tipo, por um fio a vida dela. Aí, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. Judá diz: ela é mais justa do que eu. O que quer dizer? Não é que um dos dois fosse inocente, ou os dois cometeram uma falha, né? Ela, de certa forma, não devia ter tido relações com outro homem, porque ela ainda é viva, mas ainda pertencia à casa de Judá. Então, tinha que obedecer ordens, tinha que casar com alguém da família. Digamos, teria que ter todo um protocolo dentro da família. E ela não. Só que Judá também, ele disse que ela era mais justa, não porque ele tivesse tido relações com ela, achando que era uma prostituta, mas porque ela fez isso porque ela estava esquecida lá. Nessas alturas, o filho dele, Selá, já estava adulto, já estava em condições de casar e gerar filhos. Judá não quis. Não gostou dela, falou: não quero mandar meu filho para lá, não. Esse meu filho eu não vou deixar morrer. Sei o que eu vou fazer, mas deixar ela morrer primeiro. Depois, quando ela morrer, aí eu mando ele casar com outra. Alguma coisa assim ele pensou. Ele tinha outros planos. Então, ele agiu com uma má fé em relação a Tamar. Então, por isso que ele fala: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Então, antes dela se prostituir e ter relações com outro homem, que no caso era Judá, quem não cumpriu o trato, quem não obedeceu a lei do levirato, foi Judá. Ele não seguiu certinho o que tinha que ser feito. E aí, Tamar foi considerada mais justa do que ele, né? E aí, foi perdoada, ela permaneceu na casa de Judá e teve filhos, e ainda teve gêmeos. Que é tão como, a Bíblia tem muitos gêmeos. E daí, nasce Zera e Pérez. E interessante, que daí o que acontece? Pérez se tornou um dos personagens que gerou a descendência de Cristo. É muito curioso como que Deus ele faz as coisas, a gente não consegue entender o mistério. Sempre teria que ser primogênito, teria que ser do povo de Deus, né? Tanto que, para Isaac, Abraão mandou buscar Rebeca na terra dos pais dele, da família dele, né? O próprio Isaac, aliás, a Sara, né, teve filho com Abraão, não podia ser da Agar, porque Agar era uma egípcia. No entanto, aqui, Deus permite que Tamar, uma cananeia, tenha filhos, e os filhos dela se tornem a descendência de Jesus. Aí nós vamos ver mais na frente, Judá era o quarto filho, mas ele é considerado primogênito depois. O que acontece? Ela teve gêmeos, Pérez e Zera, e esse Pérez, a partir dele vai gerando descendentes, que chega a Boaz, que é o marido da Ruth, tem um livro Ruth na Bíblia. Boaz vai ser o marido dessa Ruth, que também é uma moabita, não é nem do povo de Deus. Vai gerando herdeiros, que se torna depois, acho que foi avô de Davi, alguma coisa assim, bisavô de Davi, foi bisavô, né? E daí vai gerando mais, até chegar na descendência de Cristo. Então, Jesus, ele vem da descendência de Tamar. Olha que legal, né? Que interessante. Tamar, o título, Leão da tribo de Judá. Vocês ouvem muito isso em música, né? Quando eu vi assim, por que Leão da tribo de Judá? Eu falei: como assim, né?
Eu nunca entendi muito isso aí. Muito estranho. Como leão da tribo de Judá? De onde veio? Por que leão? Por que Judá? Mas Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, certo? Por quê? Por causa da Tamar. Porque Tamar gerou descendência para Judá. Na verdade, Judá teve 4 filhos, né? Teve o Onã, sei lá, e com a Tamar teve Pérez e Zera. E esse Pérez, aliás, 5, né? Isso, ainda tem gêmeos, isso, dobrado. Aí, Jesus veio dessa linhagem, por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Então, se a gente ler, olha só esse leão da tribo de Judá, você não vai entender, porque você vai ler a genealogia, você vai ver que o filho mais velho de Jacó era Rúben. Não tinha que ser leão da tribo de Rúben? Já que era para primogênitos? Não. Ela dá uma desencaminhada, assim, meio que de lado. Mas o que acontece por pecado, por erros e falhas. Não precisava ser assim. É que Judá, primeiro que Rúben teve um probleminha lá também, que ele perdeu a primogenitura. Depois cai para Judá. Judá quase perde também esse direito, se não fosse a sabedoria de Tamar. E aí Tamar, nessa atitude ousada, corajosa, de se entregar ao sogro, e ela tinha muita noção, né? Porque como numa relação ela ter filho, engravidar, eu acho isso incrível. Não sei se ela sabia ou não as regras, né? Se ela estava no período fértil ou não, mas uma vez só e deu, ainda gêmeos. Então, ela sabia o que estava fazendo, não foi de qualquer jeito, ela estava defendendo a honra dela. E também porque, na verdade, talvez ela falou, não, eu casei, quando ela casou com o primeiro marido, ela já foi disposta, não, eu vou lá, vou casar, vou ficar com eles e eu vou gerar descendentes. E como não houve, a honra dela ficou em jogo. Não, eu falei, eu vou gerar descendente, eu vou, de qualquer jeito. E dessa família aí, não vai ser de outro, não. E vai, e faz todo esse plano e funciona. E Deus honra tanto que permite que ela seja, né, da linhagem de Cristo. Eu acho fascinante, as coisas vão se desencaminhando tanto, mas no fim ela chega e dá tudo tão certo, tão perfeito. Né? Deus faz isso. Mas, ao mesmo tempo, existe a coragem da pessoa de tomar essa decisão. Também ela podia ficar lá, largada, esquecida, entrar em depressão e morrer e acabar. Não, ela falou, não, eu vou tomar uma decisão. Ela pega cada passo, fica de olho no que Judá está fazendo, vê quando ele chega na cidade, vê o caminho que ele vai fazer. Fala, não, ele vai passar por tal lugar, eu vou lá. Se veste, apropriado para isso, não sei como ela conseguiu essas roupas, porque ela estava na casa dos pais, vestindo luto, e de preto, mas não sei como ela conseguiu essas roupas, deve ter feito alguma barganha com alguma prostituta, né? Deve ter, você me fez essa roupa, ou eu compro de você, alguma coisa assim, e vai lá, aguenta o desprezo quando descobrem que ela está grávida, com certeza a família dela, todo mundo caiu matando em cima dela. Ela deve ter sido muito humilhada, chamada de tudo quanto é nome. Teve que ir até lá em Judá, na casa de Judá. Quanto ela não aguentou de afrontas e humilhações. Mas chega lá e fala, não, meu filho o dono desses objetos é o pai dessa criança. Imagina a coragem da mulher, né? Porque ainda mesmo assim, Judá poderia, de alguma maneira, não, mas você aprontou, vai morrer. Poderia. Existia esse risco. De falar, não, dele não queria admitir o erro dele. Ele poderia. Falar, não, você me enganou, então você vai morrer. Tudo bem que essa criança pode ter sido, né, veio de mim, mas você agiu traiçoeiramente. Ela corria esse risco, mas ela foi do mesmo jeito. E defendeu a sua honra. E venceu. Então, é um exemplo de uma mulher muito corajosa, muito sábia, a maneira como ela fez as coisas. Então, eu acho essa história fantástica. E um capítulo inteiro foi dedicado a essa história, porque é dessa descendência que veio Jesus. Então, Deus não podia deixar de contar essa história para nós. Tinha que ter uma origem, tinha que dar sequência, né? Então, é através dela, né, que nós temos hoje, é um registro, né,
que nós temos, porque ela interferiu diretamente na genealogia de Jesus, vinculando o nosso Salvador à linhagem de Abraão. Né? Jesus é da linhagem de Abraão. E a história vai contando em que pontos, os pontos que vão ligando, né, até chegar em Jesus. E essa é a história que nós temos. Então, ela foi contada e algo que a gente vê, são envolvidos temas sensíveis mesmo. É claramente falar a questão da relação sexual, a questão família, incesto, né, a nora tendo relações com o sogro, né, a cunhada com o cunhado. É um tema sensível para a gente falar hoje. Só que a gente precisa entender a questão cultural, isso também. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado com a questão cultural, tá? Você olhar e falar, mas aconteceu, então pode fazer. Não é isso. Naquela época, existia essa lei. Inclusive, a gente vai ver que em Deuteronômio, também Moisés escreveu essa lei. Então, era tão importante naquela época ter descendentes que era permitido esse tipo de casamento, tá? Com cunhados, né? E eu li também, não sei se é verdade, em um dos artigos, que até mesmo se não tivesse mais nenhum filho, né, os filhos tivesse 2 filhos, por exemplo, 1 ou 2, e morressem, e ficasse só a mulher, em último caso, até mesmo o sogro podia ter relações com a nora para gerar uma descendência, numa questão, no último caso, uma situação que, digamos, não vai ter como ter descendente ou tal, né? E gerar filhos para que o nome continuasse, para que a família continuasse. Era muito importante naquela época, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, tem que olhar muito a questão cultural, porque é um risco muito grande hoje, muita gente lê a Bíblia, certos contextos, e depois querer aplicar hoje. Não, então vale hoje também, pode fazer hoje. Ou porque não fazia no passado, né? Hoje também não pode. Né? A questão da carne de porco, por exemplo, que é uma questão, né? Não, eu tenho um cunhado meu que, né, estava numa igreja, acho que é Assembleia de Deus, alguma coisa assim, não sei o que ele ouviu, foi se misturando, hoje ele não quer comer carne de porco mais, ele fala que é pecado. Não sei de onde ele escutou. Então, tem umas ideias assim que a gente vai vendo, falei, não, temos que estudar muito bem o contexto e as transformações que ocorrem ao longo da história, para a gente avaliar bem. Não é pegar uma coisa e falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A gente tem que ler, esse é o contexto cultural, totalmente. Se olhar na história, até hoje ainda existem lugares mais remotos que podem até estar fazendo isso. Tá? Então, a gente se escandaliza. Mas, olha, posso falar uma coisa? Em relação ao ser humano, por favor, não se escandalizem. O ser humano é capaz de fazer as piores coisas do mundo, mas também pode fazer as melhores coisas do mundo. As doações, existem pessoas que se sacrificam por outros de uma maneira maravilhosa, como um santo. Mas também existem os que fazem as piores coisas do mundo. Então, o ser humano ele é tão complexo, né, que não é caso para ou escândalo ou para santificar alguém, né? Existe essa variedade toda que a Bíblia é interessante e ela conta. Se você olhar, tem personagens que fizeram as coisas mais terríveis e tem personagens que fizeram as coisas mais lindas, né? E a gente precisa compreender e entender a Bíblia dessa forma. É um livro muito rico, não só para falar de Deus, mas falar de nós mesmos, de cada um de nós. Tamar foi uma mulher forte, corajosa, inteligente. Ela deixou seu ego, deixou sua vergonha, humilhação, tudo está lá. Não, eu vou cumprir o propósito, eu vou. Vai custar minha dignidade num momento, mas eu vou. E fez, e Deus recompensou essa mulher. Né? Tem uma história muito bonita. E aí, eu vou para o final de Gênesis, que hoje é o último dia, porque já encerramos a história de José. Então, voltando agora ao final, o que nós temos? A partir de José, toda a família de Judá passou a morar no Egito. Como teve aquela fome muito grande, falta de escassez de grãos, de comida, José acolheu toda a sua família no Egito. O faraó ficou muito feliz de ver a família dele. Falou, não, vem todo mundo para cá, vão todo morar no Egito, aqui tem tudo que vocês querem. Foi dada uma terra para eles e ficou. Aí, Jacó, ele
passa a morar no Egito, só que assim, eles não esquecem que eles vieram da terra prometida. E aí, ele pede para os filhos para que ele seja sepultado em Canaã. Então, ele morre no Egito, mas ele pede para que ele seja sepultado. E José faz isso. Quando Jacó morre, leva o corpo embalsamado para a terra de Canaã e ele enterra lá. E toda a família vai junto. Foi uma comitiva enorme que foi de volta só para enterrar Jacó. E eu li também um artigo, um assunto, parece que existe um relato nos escritos de alguma parte do Egito, encontraram documentos ou escritas, que eles costumavam escrever em pedras, em túmulos, de uma cerimônia de um funeral de uma pessoa que não era faraó, mas que foi feito com uma grande pompa, com muito cuidado, com muita gente, um funeral muito celebrado, estava registrado ali, e perto dessa época, então eles acreditam que pode ser isso que tenha sido registrado, o funeral de Jacó. Né? E, agora, em relação a José foi um homem muito importante no Egito. Até tem um questionamento, né? Se vocês procurar na história do Egito, não vai achar o nome José. É que, na verdade, talvez, na época, nenhum faraó tenha tido interesse em registrar o nome de José, porque José era um estrangeiro. Então, não queria dar honras a um estrangeiro na terra do Egito, né? Sempre quem escreve a história é o vencedor que escreve, nunca o perdedor escreve a história. A história é escrita por vencedores. Então, não podia escrever o nome de alguém que fosse estrangeiro e que dissesse, nossa, olha, isso aqui fez muita coisa pelo Egito. Não. Eles vão exaltar o nome do faraó. Né? Então, na arqueologia, nos estudos, parece que não conseguiram encontrar nada em relação a José no Egito. Mas supõe-se que realmente não teria mesmo nada escrito sobre ele, porque seria contra os princípios, né, de um faraó querer dar tanto valor a um estrangeiro. Mas isso é só uma observação, porque, na verdade, para nós isso não faz diferença. Né? Aí, José também morreu no Egito. O que aconteceu? Ele também pediu para que levasse os seus ossos de volta à sua terra. Por quê? José, ele foi para o Egito, né, e tal, fez a vida dele e tudo, mas ele tinha certeza, ele conhecia a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó sobre a terra prometida. Então, ele tinha certeza, ele tinha uma fé no coração dele, que o povo dele não ia ficar no Egito. O povo dele ia ser um povo, uma nação. Então, não podia ficar no Egito. Né? E em Canaã seria essa terra prometida. Então, ele sabia, ele pede para os filhos e todos que ele queria que levassem os ossos dele de volta. E isso a gente vê em Josué. Josué 24, 32, fala que eles lembraram disso e os ossos dele foram levados de volta. Josué 24, 32, aqui. Depois agora de Gênesis, nós temos Êxodo, né? Aí vem Moisés, que abre o Mar Vermelho, aí passa 40 anos no deserto e tal, e vai embora. E chega na terra de Canaã. Aí Josué entra na terra de Canaã e eles lembram de levar os ossos. Josué 24, 32 diz assim, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Então, olha, José foi levado de volta à terra de Canaã, a terra prometida, seus ossos, e ainda foi enterrado no local onde a tribo de José ganhou o seu território. Então, ele foi sepultado entre os seus irmãos. Né? Aí, o final de Gênesis, ela termina com Jacó dando a sua bênção final, a bênção profética. É o seguinte, quando Deus falou para Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação,
nasceu um filho, né? Isaac. Aí você pensa, nossa, com um filho vai povoar, criar uma nação de que jeito? Não sei. Aí de Isaac que nasce Esaú e Jacó. Só 2? Como é que vai fazer uma nação só com 2? Meio estranho, né? Estava lá. Só que daí de Jacó a coisa começa a crescer. É em Jacó que começa a multiplicação. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 foram casar, ter filhos. Cada um deles teve 4, 5, 6, 8 filhos. Aí a coisa começou a fazer sentido. Agora cresceu. Agora a multiplicação está acontecendo. Certo? Então, a partir de Jacó começa. Aí, esses 12 filhos, cada um, futuramente, quando eles voltam para a terra de Canaã, cada um desses já tinha uma família enorme. Então, por exemplo, de Rúben, aí tinha lá tantos filhos, eles se casam, aí tem mais filho. No Egito, eles se multiplicaram muito. Acho que o Egito foi um celeiro, mas não foi celeiro só de grãos, foi um celeiro do povo de Israel, porque é ali que o povo se tornou numeroso. Engraçado, né? Acho que se ficasse na terra de Canaã, não tinha tanta riqueza, não ia crescer tanto. Deus usou o Egito como uma incubadora. Foi ali que o povo cresceu, porque ela tinha grãos, ela tinha terra, ela tinha trabalho, tinha comida. O Egito sempre foi conhecido por ser um local de muita comida. Abastecia a região, porque tinha o rio Nilo, né? Então, eles produziam muito bem, eram terras muito férteis. Então, Deus acho que até levou o povo lá para lá crescer. E cresceu numeroso, tanto que o povo que saiu do Egito, que Moisés levou, passava de 3 milhões. Era muita gente. Cresceu muito o povo. E, mesmo Jacó, não vendo o povo sair e voltar, na hora que ele morre, ele já dá uma direção. Olha, você vai ser assim, o seu vai ser assim, tal, as suas terras vão ser assim. Já foi dada uma profecia. Quando eles chegam, esse povo de todos chega lá em Canaã, eles repartem aquela terra para cada um dos 12. Então, cada um dos filhos de Jacó recebeu uma herança, e quando eles foram habitar as regiões, já foram uma turma grande, para povoar mesmo. Já foi povo, foi assim, tipo, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas em cada região, suficiente para povoar e tomar posse. E aí, tem as bênçãos. Então, capítulo 49 de Gênesis, vocês leiam depois, que é muito longo, mas eu vou citar só alguns. Jacó, antes de morrer, ele chama todos os filhos e fala, olha, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ser desse jeito. E foi dando profecia para cada um. E aí, algumas eu vou falar, não todas, mas algumas mais importantes, que é citada, ele fala o seguinte, fala de Rúben. Rúben foi o primeiro filho de Jacó, tá? Só que, o que ele fez? Tem um certo momento, né, que a gente já falou nas aulas passadas, ele deitou com a concubina do pai, a Bila. Não sei como, não sei que deu as fraquezas da carne, o rapaz jovenzinho, né? E essa concubina estava ali toda formosa, não sei o que aconteceu, mas se deitou com ela. Então, tipo, deitou com não é a esposa, né? A serva, né, do pai. E daí, por causa disso, que Jacó fala, né? Rúben, você é meu primogênito. Tal. Mas, no versículo 4 do capítulo 4, diz assim, impetuoso como águia, você não será o mais excelente, isto é, né, melhor de tudo, porque subiu no leito de seu pai e você profanou minha cama. Ele perde o direito de primogenitura. Ele não é contado mais como primogênito. Aí, ele fala de Levi e Simeão. São irmãos, são suas espadas instrumentos de violência. Levi e Simeão foram 2 irmãos que foram atacar a cidade de Siquém, matou todo mundo lá em Siquém, só para defender a honra da irmã Diná, que tinha sido estuprada por um príncipe daquela cidade. Tinha feito uns acordos, a gente sabe, né? Fez uns acordos ali, mas traiçoeiramente, ele, de uma maneira muito cruel, matou todo mundo, acabou com a cidade. Eles foram muito cruéis, foram injustos, e por causa disso, também tem outra profecia que ele faz. Jacó fala assim, versículo 7 do capítulo 49, maldito seja o seu furor, pois era forte, maldita seja a sua ira,
pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, Levi e Simeão foram os dois filhos que também eles receberam, no caso, Simeão recebeu uma terra pequena, pouquinho só, ainda é uma terra que fica dentro do território de Judá. Então, ainda ficou assim, tudo cercado por um outro povo. Levi, aqui fala, né, que ele seria, e os espalharei em Israel. Levi ficou sem território. Jacó profetizou que a tribo de Levi, da família de Levi, não teria nenhuma terra só para ele. Depois, a gente vai ver que Deus deixou a cargo dos levitas, da tribo de Levi, o ofício sacerdotal. Então, a família toda de Levi, todos que nascessem na família de Levi, seriam sacerdotes de Deus. Seria ofício sacerdotal. Então, ele ia fazer culto, preparar e tal. Isso é como se fosse um pastor, né? Uma coisa assim. E daí, eles não podiam ter terras. Eles não iam ter nunca terra. Só que cada tribo ia dar uma cidadezinha só para eles morarem. E morar de favor. E eles viveriam das ofertas que eles iam receber do pessoal que ia estar levando as coisas para o templo, ou para a tenda, ou alguma coisa assim. Então, dos dízimos e ofertas eles iam viver. Tá? Por causa disso, porque eles foram muito cruéis num tempo em que queriam defender a honra da família, mas que agiram com ira e foram injustos. E daí, a gente vai ver também, Judá foi contado como primogênito, é o quarto filho mais... Interessante, Judá teve esse problema com Tamar, né? Mas, de alguma maneira, Deus viu em Judá um coração melhor, talvez um coração que se arrependeu, que resolveu consertar as coisas. E também, de certa forma, Judá foi o que deu a ideia de vender o José para o Egito, né? Que, na verdade, queria matar. José sobreviveu graças a Judá. Se não fosse Judá, eles tinham matado José. Então, foi cruel vender como escravo. Aí ficou vivo, né? Não morreu. E foi graças a Judá. Aí José, do Egito, ele também recebe a herança, mas através de dois filhos. Ele teve Manassés e Efraim, dois filhos no Egito, José. E aí depois, os dois filhos, a tribo, não teve a tribo de José. É José, mas foi dividido em Manassés e Efraim, dois territórios. Por quê? Como Levi não recebeu território, então de 12 ficou 11, né? 11 irmãos que iam receber território. Levi não. Aí, Manassés e Efraim tomaram o lugar de Levi e a outra de José, onde ficou 12 tribos. Tá? Da linhagem de José, futuramente, nasceu Josué. Josué é da tribo de José. Manassés, a juíza Débora, o profeta Samuel é da tribo de José, Gideão também. E Benjamim também é o caçula, recebe o território em Judá, em Canaã. E Benjamim, ele é descrito por Jacó como um lobo feroz, impetuoso e destemido. E é interessante, acredito que essas qualidades, elas apareceram nos descendentes. O rei Saul e o apóstolo Paulo é da família de Benjamim, veio da linhagem de Benjamim, que fala que eram impetuosos e destemidos. E realmente, rei Saul foi um rei destemido, de muita luta. E o apóstolo Paulo também foi um homem destemido, ousado, feroz na pregação do evangelho. Um de um lado ruim, outro do lado bom, né? Saul foi ruim, um guerreiro, destemido, mas para o lado ruim. E o apóstolo Paulo, para o lado bom. Mas são descendentes dessa família de Benjamim. Tá? E aí, essas 12 famílias oraram ali por 430 anos, se multiplicaram, aí depois fizeram a viagem de volta à Terra Prometida através de Moisés. Certo? Então, é isso que nós temos, de Adão e Eva até os 12 filhos de Jacó,
que formaram Israel, né, na terra de Canaã. Esses 12 filhos formaram 12 tribos. Cada tribo gerou seus descendentes, pessoas que tiveram influência depois durante toda a Bíblia até o Novo Testamento. E hoje, como os judeus já multiplicaram muito, né? Mas eu fico fascinada. Sabe quando eu vejo um judeu? Meu Deus, de que tribo será que esse cara é? De onde eles têm o sangue de um desses 12 filhos de Jacó. Se você imaginar, isso é fantástico, né? Cada um desses judeus que se você encontrar um judeu hoje, você vai olhar e falar assim, ele é descendente de um desses 12 filhos de Jacó. E está aí, né? E Deus cumpre a promessa. Aí, eu quero ler para terminar, um versículo que está em Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45, fala o seguinte. Isso daqui é quando Josué entrou na terra de Canaã e venceu todas as guerras. E diz assim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aqui o povo de Israel tomou posse da terra. Aí, do que foi falado em Abraão até esse momento, o que fala? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O que foi falado para Isaac, para Jacó, os 12 filhos dele, tudo se cumpriu. Tomaram posse da terra de Canaã, se tornaram uma grande nação. Tá? Então, essa é a história de Gênesis. Tem muito pela frente, mas ela define muito. Né? Isso que nós podemos aprender. De todas as boas palavras que Deus falou, tudo se cumpriu. Na realidade, a gente precisa trazer isso para nós também. Né? De tudo que Deus fala para nós, tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Uma jornada longa. Às vezes a jornada é muito longa, muito difícil, mas ela se cumpre. Quando você tem o objetivo muito claro, o foco em cima do que Deus falou. O que Deus fala, Ele cumpre. Né? Nós temos que ter um cuidado se foi Deus que falou também, tá? Tem vezes que tem umas coisas que às vezes Deus não falou e você fala, tem que acontecer. E não acontece, mas às vezes Deus não falou, tá? Mas Ele falou. Então, é isso que nós temos visto da promessa de Deus que se cumpre. E espero que vocês tenham gostado, compreendido, que a gente precisa entender isso para entender também hoje. Esse povo de Deus que Deus falou aqui para os judeus, esses somos nós, através de Cristo hoje, né? Isso era uma promessa só para os judeus. Mas a gente vai ver ao longo da história, do Antigo Testamento, que o povo falhou muito, não foi capaz de seguir, né, os mandamentos de Deus, não foi capaz de honrar o nome de Deus. E Deus, já prevendo isso, Ele manda Jesus. E esse Jesus que nós temos hoje, o Cristo Salvador, é também aquele que vai nos fazer herdar essa terra de Canaã. Hoje a nossa terra de Canaã está nos céus. Está lá, né? Então, tudo a gente faz uma correlação. E você fala, mas isso aqui é para os judeus. Isso aqui é só para aquele povo. Sim, era assim, só para aquele povo. Um dia, Deus aprovou ele e falou assim, não, eu vou salvar todo mundo. Não é só o povo judeu, não, eu vou salvar todo mundo. Que nós somos nós. Então, pela graça e misericórdia, hoje a gente tem acesso a todas essas promessas, a gente vai receber elas, e toda a bênção de Abraão é para nós. Prosperidade, saúde, uma descendência, né? O nosso nome, tudo isso aí são coisas que nós teremos. Já aqui na terra, a gente pode desfrutar aqui mesmo. Basta você crer, basta você buscar. Né? E está aqui a resposta de tudo. Amém? Deu para entender? Tal? Muito bom. Está quase para encerrar, mas pelo menos aqui temos 5 minutinhos. Tá. Então, tem uns minutinhos para a gente trocar uma ideia, se alguém quiser
perguntar. Tem alguma pergunta, alguma colocação?